Feliz sábado, irmãos. É um prazer estar na casa de Deus. Louvar e agradecer o teu santo nome, adorá-lo. Neste momento nós vamos adorar a Deus, meditando na tua santa palavra. Abram comigo a Bíblia em João, capítulo 4, versículo 23. Pode deixar aberta. Mas antes de ler, vamos curvar nossos frontes para falar com Deus. João, capítulo 4, versículo 23. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, estás nos céus, te agradecemos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Louvamos, Senhor, o teu santo nome. Reconhecemos a soberania em nossa vida, Pai. Que o Senhor possa neste momento estar conosco, neste momento queremos abrir a tua santa palavra. Que o Espírito Santo possa estar falando através de mim, Senhor, e possa falar aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é adoração. Mas nós vamos estudar a adoração de uma maneira um pouco diferente da forma como nós estamos acostumados a ver ou falar. Vamos lá então, João capítulo 4, versículo 23. Na minha versão diz assim, ó: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Esse é um trecho da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, né? E aí ele fala com ela que chegará a hora em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai, se manifestarão. Jesus ele faz muito isso, ele divide as pessoas, as nações, em duas classes. Isso é muito comum. Ele dividiu uma vez um homem que constrói a casa sobre a rocha e o homem que constrói a casa sobre a areia, o tolo e o sensato. Nós temos também a porta estreita e a porta larga. Nós temos dois caminhos. Nós temos também, quando Jesus vier, aquele que estarão à sua direita e aqueles que estarão à sua esquerda. E agora Jesus fala de verdadeiros adoradores. Só que a presença de verdadeiros adoradores indica também que existem os falsos adoradores. De um lado nós temos aqueles que adoram verdadeiramente a Deus, e do outro lado nós temos aqueles que são falsos adoradores. Eles acham que estão adorando a Deus, mas na verdade não estão adorando. Eles podem até estar na igreja, podem até estar cantando louvores, mas de fato não são verdadeiros adoradores. Mas há alguns fatores na adoração que nos fazem nos encaixar em verdadeiros adoradores ou falsos adoradores. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês agora, nessa manhã. O primeiro fato que a gente precisa entender é que a adoração não acontece aqui. O que eu quero dizer? Nós precisamos entender onde acontece a adoração. A adoração, ela não acontece no púlpito. A adoração não acontece aí onde você está. A adoração acontece aqui. Eu posso estar aqui na igreja, posso estar cantando, posso estar aqui na frente, posso estar tocando. Mas se a adoração não acontecer dentro de mim, a adoração não aconteceu. Se eu não sentir, se eu não me envolver nessa adoração, em minha vida, a adoração não aconteceu. Eu estou frequentando a igreja, estou ouvindo louvores, eu posso até estar cantando da boca para fora, mas se eu não me envolver conscientemente, racionalmente, nesse gesto, eu não estou adorando. Em minha vida, não houve adoração. Se eu estou aqui na igreja, as pessoas à minha volta estão cantando, mas a minha mente está aérea, pensando nas coisas da vida, pensando na roupa que eu estou usando, na roupa que o irmão está usando, e como o irmão está falando, eu não estou adorando. Eu posso estar num ambiente de adoração, mas em minha vida, a adoração não aconteceu. Em Atos, no capítulo 17, versículo 24, diz assim:
O Deus que fez o mundo e que neles há, e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Em 1 Coríntios, para ele completa, ele diz assim, ó: acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus, e vocês não são de vocês mesmos? O que Paulo está dizendo aqui? É o seguinte: Deus, ele não habita em templos. É claro que a gente fala que aqui é a casa de Deus, certo? Mas não há um lugar que possa conter a presença de Deus. No entanto, Deus, ele habita no coração do contrito. A adoração a Deus não está no instrumento, não está no microfone, não está na igreja. A adoração a Deus tem que estar onde? Em mim. Tem uma música que a gente cantou aqui, a primeira música. Qual é a música? Santo Espírito, né? Vamos cantar rapidinho? Santo Espírito, puxa alto. Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Pode, para aí. Santo Espírito é bem-vindo onde? Aqui? Vem inundar e encher esse lugar? É esse lugar aqui? É esse lugar. Porque é aqui que acontece a adoração. Eu preciso clamar que o Espírito Santo venha habitar em mim. Porque se o Espírito Santo não habitar em mim, se eu não me envolver na adoração, não importa se eu estou na casa de Deus ou se eu estou lá fora, a adoração não aconteceu na minha vida. O Espírito Santo precisa habitar em meu coração, porque é aqui que acontece a adoração. E existe um personagem bíblico que ele entendeu isso muito bem. O nome dele é Daniel. Daniel, quando ele foi levado em cativeiro para a Babilônia, muito provavelmente ele deve ter pensado assim: rapaz, quando eu chegar em Babilônia, eles vão me acorrentar, eles vão me bater, vão me jogar no calabouço, eu vou ser alimentado com restos de comida dos animais. Só que quando Daniel chegou em Babilônia, ele percebeu que Babilônia não batia, Babilônia não maltratava, Babilônia não escravizava. Ele não ia dormir num calabouço, ele ia dormir num palácio. A comida que ofereciam para ele não eram restos de comida, eram comidas, banquetes da mesa do rei. Foi aí que Daniel percebeu que a intenção de Babilônia não era escravizar. Babilônia queria fazer com que Daniel não adorasse ao seu Deus, mas adorasse ao Deus de Babilônia. A intenção de Satanás não é nos bater, não é nos chicotear, não é nos escravizar no sentido ruim de escravidão que nós conhecemos hoje. Mas a intenção de Satanás é mudar o foco da nossa adoração, impedir que nós adoremos ao verdadeiro Deus. E é por isso que Babilônia muda o nome de Daniel. Ele fala assim: Daniel, você não vai se chamar mais Daniel, porque Daniel representa o seu Deus. Você vai se chamar Belsazar, que lembra Baal, que lembra Babilônia. Eu vou te ensinar, Daniel, a cultura babilônica, a língua dos caldeus. E eu vou mudar também a sua alimentação. Mas Daniel, quando ele chegou diante daquela mesa, ele percebeu que para adorar o verdadeiro Deus, aquilo que ele comia ia influenciar a sua vida. Ele percebeu que quando o que ele come, quando o que entra, não vai o alimentar corretamente, isso vai influenciar diretamente na sua adoração. Porque o Espírito Santo, ele atua através da nossa mente. Josanã, certa vez, falou que perguntaram para ele: pastor, me dá uma dica para melhorar a minha vida espiritual. Ele falou assim: olha, é simples, não tem muito segredo. O que você tem que fazer? Primeira hora do dia, você tem que fazer a sua devoção matinal. Só que o preparo da sua devoção matinal não começa na primeira hora do dia. Começa na noite anterior. Na noite anterior, a sua janta, coma pouco. De preferência fruta, mas que não seja uma melancia ou uma jaca, por causa do tamanho. Durma bem, vá dormir cedo. No outro dia, sua mente vai estar sã e limpa para entender e ouvir a palavra de Deus.
Faça atividades físicas, que elas melhoram a sua saúde, porque é através do seu corpo que Deus vai falar com você. Mas às vezes a gente acorda, lê a Bíblia, e a gente não ouve a voz de Deus. Mas o problema não está na Bíblia. O problema não é que Deus está longe de nós. O problema é que na noite anterior eu comi até a tampa da panela. Eu passei a noite inteira sonhando com um boi correndo atrás de mim. E aí no outro dia de manhã, eu não tenho mente, o Espírito Santo não consegue falar comigo através da minha mente, porque eu não tenho lucidez para entender e para ouvir a voz de Deus. Porque a adoração, ela acontece na nossa mente. A adoração acontece no nosso corpo. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 150, diz assim, ó: Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteira a seu controle. E seu mais forte poder sobre o homem se exerce através do apetite. O mais forte poder de Satanás sobre nós se exerce através do apetite. Porque ele sabe que se o meu corpo não estiver preparado para adoração, se a minha mente não estiver preparada para adoração, eu não vou conseguir adorar a Deus. Eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. E Daniel entendeu muito bem. Ele sabia que aquelas coisas, aquela comida que estava ali, ao seu corpo, iria prejudicar a sua mente, iria impedi-lo de ouvir a voz de Deus. Satanás, ele diz assim, ó: você quer ler a Bíblia? Pode ler a Bíblia, não tem problema. Desde que você faça isso, depois de ter ido dormir até tarde, navegando na internet. Você quer orar? Pode orar, não tem problema. Mas ore de manhã, depois de ter sonhado a noite inteira, porque você comeu na noite anterior quase a tampa da panela. Você quer buscar Deus? Pode buscar Deus, não tem problema. Mas busque Ele depois de ficar até tarde assistindo filme, conversando, coisas que não deveria, e até tarde na internet. O que Deus quer falar com você nessa manhã é o seguinte: o Espírito Santo, ele quer morar e habitar em seu coração. Mas para que ele habite no seu coração, o seu corpo precisa ser habitável ao Espírito Santo. A sua mente precisa estar limpa para que você possa ouvir a voz de Deus. Deus quer falar através de você, Deus quer falar com você, mas não é nada místico. Quando você vai abrir a Bíblia, não vai subir um espírito, uma fumaça, e misticamente Deus vai falar com você. Deus quer falar com você de forma simples, através da Bíblia, da palavra de Deus, mas para que você possa ouvir, a sua mente precisa estar limpa. As pessoas não precisam ser médicos, não precisam estudar muito para entender os malefícios do açúcar para o corpo humano. Ninguém precisa ser médico para entender os malefícios do excesso de carne para a mente e para o corpo humano. Da falta de exercício, os malefícios da falta de exercício para o nosso corpo. Da falta de sono, dessas coisas que produzem em nossa mente. Irmãos, ultimamente eu tenho dormido tão pouco, por causa das crianças, que a minha mente está um lixo. Vou te contar só para você ter uma noção de como que a minha mente anda. Esses dias eu estava trabalhando, minha esposa me ligou, e aí na hora eu não consegui atender. Aí eu liguei para ela, e aí conversei, desliguei o telefone e saí para resolver uma coisa. Demorou 3, 4 minutos, voltei e sentei. Quando eu sentei, eu pensei, o Josi me ligou, eu liguei para ela. Será que eu falei com ela? Se eu falei, o que eu falei? Eu não lembro o que eu falei com ela no telefone. Eu não lembrava o que eu tinha falado com ela. Eu não lembrava nem que eu tinha falado com ela. Aí eu fui e liguei para ela. Falei, amor, eu te liguei? Ela falou, ligou. A gente falou sobre o quê? Ela foi e me lembrou. Porque eu estou dormindo tão pouco que a minha mente já não está funcionando como deveria. E eu estou tendo uma dificuldade maior do que normalmente para entender coisas simples. Para ler, para me concentrar, porque o meu sono já não tem mais a mesma qualidade que tinha antes. Eu espero que as crianças daqui a uns dias vão dormir melhor e eu vou poder voltar, minha mente vai voltar a funcionar como funcionava antes. Mas as coisas da vida, o nosso sono, a nossa alimentação, a falta de exercício físico, atrapalham o funcionamento do nosso corpo. Nós temos a tendência de compartimentalizar as coisas. Essa aqui é a caixinha do trabalho, essa aqui é a caixinha espiritual e essa aqui é a caixinha da saúde. E nós achamos que uma caixinha não vai influenciar a outra. Mas o nosso corpo não funciona dessa forma. O que acontece no meu trabalho, o que acontece na minha alimentação, influenciam diretamente na minha vida espiritual.
porque nós somos seres únicos. Se nós não nos alimentarmos bem, se nós não trabalharmos bem, se nós não dormirmos bem, se nós não nos exercitarmos, a nossa vida espiritual será diretamente afetada. Segunda coisa a respeito da adoração. Você não pode adorar a Deus, Deus não pode ser adorado sem que haja um sacrifício. Em Êxodo capítulo 25, versículo 15, diz assim, ó: ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. É Deus dizendo, você não pode vir a mim me adorar se suas mãos estiverem vazias. No antigo Israel, a adoração era comumente associada a sacrifícios de animais. Mas não é que Deus está interessado no seu dinheiro. Deus não estava interessado naqueles animais. Tanto é que o valor não importava, que se a família fosse pobre, em vez de levar uma ovelha, ela poderia levar umas pombinhas. Se fosse mais pobre ainda, em vez de levar uma pombinha, poderia levar trigo. O interesse de Deus não era na oferta. O interesse de Deus era no ofertante. Ninguém vem a mim de mãos vazias. Hoje nós não sacrificamos mais animais. Depois da morte de Jesus, o sacrifício cessou. Mas Paulo, em Romanos, ele diz assim, ó: portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Hoje eu não sacrifico animais, mas qual é o sacrifício que Deus pede a mim? O meu corpo como um sacrifício vivo, o meu culto racional. Quando você vier à igreja, sempre traga algo para oferecer a Deus. E não precisa ser algo físico, não precisa ser dinheiro, até mesmo porque a salva não é passada todos os dias. Mas sempre que você vier à igreja adorar a Deus, traga algum sacrifício para Deus. Nunca vem de mãos vazias. Fala, Senhor, hoje eu quero oferecer a Ti o meu louvor. Quando o instrumento começar a tocar, eu quero me esquecer de tudo à minha volta. Eu quero ficar de pé como se eu fosse a única pessoa diante de Ti. E eu quero dedicar a minha adoração e o meu louvor a Ti. Senhor, hoje eu quero oferecer a Ti a minha gratidão. Porque o Senhor tem feito tantas coisas em minha vida que hoje eu quero agradecer a Ti. Nunca vá até Deus de mãos vazias. Você não pode adorá-lo enquanto não estiver disposto a sacrificar você mesmo, o seu corpo e a sua mente sã diante de Deus. Na Bíblia há uma oposição clara entre culto emocional e culto racional. E Paulo fala que Deus ele quer um culto racional. É muito comum, eu tenho certeza que muitos já presenciaram cultos emocionais, onde grandes fenômenos acontecem, conversões entre aspas acontecem, mas a Bíblia não é aberta. A mente não é trabalhada, ninguém sabe racionalmente o que aconteceu ali. Pessoas embriagadas, elas são capazes de entrar na igreja, se emocionar, mas vão sair dali sem uma transformação verdadeira. Porque sofreram uma emoção, mas não passaram pela razão. E o culto que Deus quer é um culto racional. Quando você estiver cantando, medite na letra da música que você está cantando. Quando o pregador estiver falando, ouça a palavra de Deus. Embora haja alguns ruídos, você pode até não gostar de quem está falando, não pode ir muito com a cara dele, pode não ser muito bonito, pode ser careca, mas ouça a palavra de Deus. O que Deus quer falar com você, permita que a sua mente busque e medite na palavra de Deus. Deus quer um culto racional, e um culto racional só funciona em uma mente que funciona, em um corpo que está funcionando. Terceiro lugar, para você adorar a Deus, você tem que decidir quem é o Senhor. Enquanto você não decidir quem é o Senhor, você não pode adorar a Deus. Todos os livros da Bíblia, eles falam a respeito de adoração, mas existe um livro específico, que é um manual de adoração, que é o livro de Levíticos. Ele descreve como o povo de Israel deveria adorar o Senhor. Mas antes da gente ler, se você ler Levíticos,
você vai entender que Deus fala ali a respeito de muitas coisas. Mas na mentalidade hebraica é um pouco diferente da nossa, né? Na época, eles não usavam superlativo. O que é superlativo? Alguém me ajuda aí? Eric, superlativo. Superlativo, professores, aumenta, né? Quando a gente aumenta as coisas. Por exemplo, nossa, fulano de tal é inteligentíssimo. É um superlatíssimo. Um superlativo, né? Até falei. É o aumentativo do superlativo. Nossa, aquela árvore é imensa, é grandíssima. Na mentalidade hebraica, isso não existe. Quando eles queriam enfatizar alguma coisa, era através da repetição. Por isso que eles falam assim: nosso Deus é santo, santo, santo. Eles repetiam a palavra como forma de superlativo, assim que eles funcionavam. E em Levíticos, a palavra eu sou o Senhor, ela aparece inúmeras vezes. Deus fala assim: venham a mim assim, porque eu sou o Senhor. Façam isso porque eu sou o Senhor. Façam isso porque eu sou o Senhor. Por que está assim? Porque Deus, Ele quer deixar bem claro na nossa mente que se nós quisermos adorar a Deus, nós precisamos entender quem é o Senhor da minha vida. Se eu sou o Senhor da minha vida, ou se Deus é o Senhor da minha vida. E isso, na maioria das vezes, não acontece aqui na igreja. Isso acontece lá fora. É lá fora que eu decido quem é o Senhor da minha vida. Quando eu estou sentado diante de um banquete, assim como Daniel, eu olho para a mesa, me dá vontade de comer tudo, de sair comida pelo ouvido. Mas nesse momento eu preciso definir quem é o Senhor. Porque se eu sou o Senhor, eu vou comer tudo. Eu vou ter que desabotoar o botão da minha calça para caber mais comida. Mas se eu me lembrar que Deus é o Senhor, eu só vou comer o que Deus quer que eu coma e a quantidade que Deus quer que eu coma. Quando eu for no supermercado, eu só vou comprar aquilo que Deus quer que eu coma. Quando eu for escolher uma roupa, eu preciso decidir que é a roupa que eu quero ou é a roupa que Deus quer que eu use. Quando eu for falar, eu preciso decidir quem é o Senhor, porque eu preciso saber se eu vou seguir se eu serei o Senhor do que eu falo ou se Deus é o Senhor do que eu falo. Na minha casa, no meu trabalho, na minha forma de negociar, eu preciso definir quem é o Senhor, se é Ele ou se sou eu. No trânsito, quem é o Senhor? É Deus ou sou eu? É impossível adorar a Deus enquanto eu não perceber quem é o Senhor. Daniel percebeu quem era o Senhor da sua vida. E a forma como ele se alimentou mostrou isso. Você quer adorar a Deus? Você precisa entender o verdadeiro fruto de uma alimentação saudável. Pense comigo, qual é o fruto de uma macieira? Maçã. Qual é o fruto de uma pereira? Pera. Não, pera. Qual é o fruto de uma laranjeira? Laranja. Qual é o fruto de um coqueiro? Coco. Qual é o fruto de uma alimentação saudável? Vida saudável, né? Às vezes você pode pensar assim: não ter diabetes, não ter hipertensão, ter saúde, conseguir chegar aos 60, 80 anos pegando seu netinho no colo. Mas na verdade, isso é um subproduto. É um subproduto de uma vida saudável. O verdadeiro produto, o verdadeiro fruto de uma alimentação saudável não é essa. Abram comigo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Na minha versão diz assim, ó: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O verdadeiro fruto de uma alimentação saudável não é não ter diabetes, não é não ter hipertensão, não é não ter um câncer, não é morrer 10 ou 15 anos mais tarde. É glorificar o nome de Deus, para que o nome dele seja manifesto em minha vida. Irmãos, deixa eu te contar um segredo aqui. Nem tudo é sobre você. Vocês se lembram quando os discípulos encontraram um homem que ele era, acho que era surdo, ou mudo, ou cego desde nascença? Vocês se lembram? E aí os discípulos perguntam assim: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou o pai dele? Porque nasceu, né?
E aí Jesus falou assim, ó, nem ele, nem o pai dele, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Irmãos, aprenda uma coisa, nem tudo na sua vida é sobre você. Deus, às vezes, Ele quer que você coma bem, não só para você ter saúde, porque às vezes você vai comer bem e você vai ter um câncer. Às vezes você vai comer bem e você vai ser atropelado na rua e vai morrer cedo. Mas é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Independente se você vai viver 10 anos a mais, 10 anos a menos, ou se sua vida vai ser ceifada em algum momento. É para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. É claro que nós escolhemos os subprodutos. Somos saudáveis, temos uma mente sã. Mas o importante é a glória de Deus se manifestar em nossa vida. E o quarto e último ponto é que o mais importante na adoração não é o que acontece com a oferta, mas é o que acontece com o ofertante. O mais importante do que foi feito aqui na entrega dos dízimos, das ofertas, não é o que vai acontecer com esse dinheiro, não é o que vai acontecer com a cesta básica, mas é o que acontece com você, quando você oferta, quando você se entrega a Deus, quando você oferece o seu corpo como sacrifício a Deus, e fala, Senhor, eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer. Senhor, a minha vontade é ficar dormindo até tarde, mas eu não vou fazer. Senhor, a minha vontade é comer até a tampa da panela, mas eu não vou fazer, porque eu quero adorar o Senhor. E Deus vai transformando o adorador. Ele vai sendo transformado em um verdadeiro adorador. Houve um momento na nação de Israel em que eles estavam ofertando de forma automática. E aí, se você ler o Salmo 50, você vai ver que Deus, Ele de certa forma, Ele rejeita a adoração deles. Ele fala assim, olha, vocês estão matando ovelhas, estão matando bois, estão matando as vacas, mas vocês pensam que eu me alimento disso? Vocês pensam que eu preciso do dinheiro de vocês? Eu não preciso de nada disso. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero o seu carro, eu não quero a sua casa. Eu quero você. Eu não quero a sua oferta, eu quero você. Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque, Deus, Ele não queria Isaque, Deus queria Abraão. Quando Deus pede o seu dízimo e a sua oferta, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer você. Existe uma coisa muito interessante a gente parar para pensar. Deus, Ele poderia nos destruir, criar outro mundo com verdadeiros adoradores melhores que nós, não poderia? Poderia destruir a gente, piscar de olhos, mas Ele não quer um mundo com outras pessoas, com outros adoradores. Ele quer a gente, Ele quer você. Se não fosse isso, Ele não teria morrido por nós, porque Ele não precisava da gente. E a maior demonstração de amor não é eu querer você porque eu preciso de você. Eu vou dar um exemplo aqui, só para ficar mais claro. Eu vivo sem Josi. Eu não preciso de Josi para viver. Mas o fato de eu amar ela, amá-la, é porque eu quero estar com ela, mesmo não precisando dela. Eu escolhi amá-la, não porque eu preciso dela, mas porque eu quero estar do lado dela. Deus, Ele nos ama não porque Ele precisa da gente, porque Ele escolheu. Essa é a maior demonstração de amor que pode ter. E isso é muito profundo. Deus, Ele quer manifestar a sua glória em nossa vida, mas para isso nós precisamos habilitar o nosso corpo para receber o Espírito Santo. Um dos grandes diferenciais da igreja adventista é a nossa atenção com relação à alimentação e à reforma de saúde. Mas por vezes nós somos tentados a imaginar que isso é algo superficial, é algo secundário, algo sem importância. Eu não estou falando aqui, irmãos, de salvação. Salvação é pela graça. Nós vamos ser salvos. Nós somos salvos pela graça.
Mas uma coisa que foi dita aqui na lição é: a salvação é a ausência de mérito, mas não de esforço. Tanto é que Paulo falava: eu preciso esmurrar, eu esburro meu corpo, para que eu não me perca, porque meu corpo quer fazer as coisas ruins. Mas eu preciso me esforçar, me dedicar, para que eu possa ouvir a voz de Deus. Não brinque com esse assunto. E por onde começar? Comece pelo mais simples. Comece pelo que é mais fácil para você. Se você está sem força, peça força a Deus. Ele vai te fortalecer. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E aos poucos, você vai sendo transformado. Deus vai nos transformando. E nós vamos habilitando para receber o Espírito Santo. Nesse momento, eu gostaria de convidar você a adorar a Deus. Se você não adorou a Deus até esse momento, eu gostaria de convidar a adorar a Deus, a cantar mais uma vez, proclamar o nome do Senhor, que Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Gostaria de você de se colocar em pé. Feche os olhos, finge que não tem ninguém à sua volta, é só você e Deus. Nesse momento você vai adorar a Deus, você vai entregar ao Deus, sacrificar ao Deus o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão. Que o louvor saia do seu coração e não das pessoas à sua volta.